nosso fundador, o Dom Severino Fabriani, um padre da diocese de Modena, na Itália, na idade mais ou menos de 33 anos, ele ficou assim com um problema nas cordas vocais e não conseguiu mais falar, né? Ficou mesmo assim, áfono, sem voz. Na condição em que ele se encontrava, ele percebia quanto devia ser sofrida a vida de quem, além de não falar como estava acontecendo com ele, não podia nem ouvir. E iniciou assim um trabalho e pediu a ajuda de algumas senhoras, as quais depois se tornaram filhas da Providência, né? E ele gostava desse nome, Filhas da Providência, porque dizia que nós devíamos ser providência para estas crianças. Quer dizer, nos preocupar com estas crianças. Tanto é verdade que nós temos, além dos 3 votos de todas as congregações, né, temos um 4º voto de nos dedicar à educação e à alfabetização das crianças surdas. Eu vindo aqui no Brasil, em 1976, né, apesar de que nós não viemos especificamente para trabalhar com crianças surdas aqui, porque não sabíamos como era a situação, né? Viemos mais assim para fazer uma experiência no meio da população pobre da periferia de São Paulo. No nosso trabalho na pastoral, tem a pastoral da saúde, e as mulheres, né, do Clube de Mães, junto com a irmã Catarina, que ela veio comigo desde o começo, né, fizeram uma pesquisa sobre a saúde do povo e pesquisaram 800 famílias. E pesquisando, encontraram muitas crianças surdas que não eram instruídas porque tinha escolas aqui em São Paulo, mas do outro lado da cidade, e não os pais não tinham condições, né, de levar estas crianças na escola, lá para o centro da cidade. Aí aconteceu também, neste mesmo período, que o Dom Angélico, que era o bispo da nossa diocese, da nossa região episcopal naquele tempo, né, ele rezava sempre a missa aqui na comunidade de São José. E nesse bairro tinha 10 crianças surdas. E os pais foram falar com ele, para ver se tinha a possibilidade da igreja fazer alguma coisa para os filhos deles, porque não tinha nada, né? Aí o Dom Angélico pediu para nós, que sabia que éramos especializadas para isso, né? Se podíamos iniciar um trabalho. Antes de pensar em uma escola mesmo, né, tentamos, assim, na delegacia de ensino, que naquele tempo nós dependíamos de São Miguel, de ver a possibilidade de se ter nas escolas por aqui, né, uma classe para estas crianças. E nós podíamos, né, na parte da tarde ou na parte da manhã, dependendo do horário escolar, podíamos ajudá-las, né, na parte em que elas não estavam na escola. Mas o delegado falou para nós que não tinha condição nem de atender todas as crianças ouvintes. Como é que ele podia pensar em crianças surdas ou deficientes visuais? E foi assim que então começamos a pensar com a comunidade de Urubru a possibilidade de iniciar um trabalho assim, comunitário, de voluntários, né, lá no Salão do Jardim Urubru. Iniciamos dia 11 de agosto de 1981 com 11 crianças, né? Isso foi no mês de agosto. Quando foi no mês de outubro, mais ou menos, veio uma visita da Delegacia de Ensino de Itaquera. Nesse momento, nós já tínhamos passado por Itaquera e vieram e descobriram que nós estávamos fazendo esse trabalho, né? Daí
Eles olharam e foram embora. Daí, a poucos dias, chegou uma carta, o delegado me convidando a ir na delegacia, assim, né? Foi um momento, assim, muito, como eu posso dizer, não dramático para não exagerar, mas, assim, que fiquei um pouco chocante, no sentido, quando chegamos lá, estávamos eu e a irmã Nilce, e o delegado falou assim, que eu podia ser presa, porque estava fazendo uma coisa que não se pode fazer, né? Aí eu pensei no começo que eles brincassem, né? Assim, falei, mas não sabia que aqui no Brasil, até para fazer o bem, a gente pode ser preso, né? Aí ele depois perguntou para mim, mas quero dizer que para ensinar para estas crianças precisa ser especializados, que tem que ter um ambiente adequado, tudo mais, né? Aí eu falei, mas nós somos especializadas. Ele falou, mas por que vocês não me falaram que podíamos ter, temos tantas classes já avaliadas, mas não temos professores, né? Falei, mas agora nós já começamos esse trabalho, não podemos deixar assim os pais na mão, né? E daí, então, ele me orientou, falou que para poder continuar o trabalho, devíamos construir uma escola segundo as medidas que a lei brasileira exige, né? Foi assim, então, que a nossa diocese nos ajudou, da Itália, os nossos parentes, a congregação, todos compramos esse terreno. Foi o único que achamos nesta área ainda livre e grande o suficiente para iniciar uma escola, né? Em agosto, 11 de agosto de 84, nós inauguramos a escola aqui. E já iniciamos com 60 crianças aqui, né? Porque de 11 passaram para 15, depois para 20, e assim, quando chegamos aqui, já tinha umas 60 crianças. E hoje tem 211 crianças. Aliás, 212, porque hoje chegou uma nova. Severino Fabriani, né? Ele nasceu na Itália em 1792 e começou esse trabalho mais ou menos em 1828, que ele fundou as Irmãs Filhas da Providência. E para aquela época, né, ele era muito assim atento a todas as novidades que saíam para as crianças surdas. Quando é verdade que ele visitou todas as outras escolas da Itália, fui até na França, né, na escola do L'Abbé Delépée, né, o nome dele, e ele sempre dizia para as irmãs, né, que elas deveriam sempre procurar as soluções pedagógicas mais aprimoradas para estas crianças, né? Ele mesmo, como naquele tempo ainda não tinha assim muito a educação oral, né?
era mais através da assim chamada datilologia, né? Na Itália, não sei como se poderia chamar, mas eles com os dedos eles diziam, mas ele insistiu tanto para poder dar a fala mesmo para estas crianças, né? Ele tinha percebido que era possível. Então, até que ele escreveu uma gramática, né, intitulada assim Lettere Logiche, isso é como construir, como ajudar a criança surda, né, a ter um pensamento lógico como nós temos, como todas as pessoas humanas têm, né? Então ele escreveu esse livro e foi através dele, a partir dele, que foi montado todo um sistema de alfabetização para estas crianças na nossa congregação, né? A escola ela trabalha a comunicação oral, né, a oralização. Então, para nós professores, as irmãs, toda a escola, a importância disso assim é fundamental. Por quê? Em qualquer lugar que a criança vá, ou depois dele adulto também, ele vai precisar se comunicar. Porque o mundo todo se comunica através da fala. Então o surdo, ele, para nós, a importância dele falar está exatamente nisso daí. Além de ser uma das áreas que desenvolve inteligência, né, também ele vai precisar ir no açougue, comprar carne, ao supermercado. E muitas pessoas não sabem usar sinais. Então ele precisa se comunicar. Né? Ele já aprendeu a ler, escrever, mas a fala ela é um sistema mundial, né? Mundial. Então, as pessoas até aprendem a fazer sinais, mas nem todos. Né? A fala, mesmo em línguas diferentes, né, as pessoas aprendem a se comunicar pela fala. Então, esse é o nosso papel, né? Tá mostrando que a criança tem essa possibilidade. Quando ele crescer, ele pode estar usando a linguagem oral para estar se expressando suas emoções, seus sentimentos. Aqui as crianças elas entram no maternal, né? Aquelas que os pais descobrem cedo a deficiência. Né? Alguns pais, logo que nasce, já ficam sabendo que a criança é portadora de alguma deficiência. Né? Se for o nosso caso, que é deficiência auditiva, elas já procuram cedo, né, aos 2 anos de idade, e começa o trabalho no maternal, né, o trabalho de socialização, são feitos exercícios de sopro, como a escola é oralista, ela trabalha a fala, né, acompanhada de alguns gestos, né, então a criança inicia logo cedo, fazendo exercícios fonoarticulatórios, e a criança vai se habituando já à metodologia da escola. As crianças quando entram aqui, elas fazem exercícios fonoarticulatórios. Esses exercícios, e os orofaciais também, né? Os orofaciais são exercícios feitos com a face, então a gente vai trabalhar a expressão da criança, a gente trabalha o sorriso, choro, tristeza, são expressões que muitas vezes as crianças elas necessitam disso. Como eles são surdos, eles não ouvem quando a pessoa está com raiva, quando a pessoa está alegre, eles não entendem. Se eu falar, eles não vão compreender. Então eu preciso da atenção dele para as expressões das pessoas. Muitas vezes as expressões já fazem com que eles entendam a mensagem passada. Os exercícios fonoarticulatórios, eles são feitos para que a criança crie uma estrutura, como é que eu posso dizer assim, forte, né? A parte da boca, da língua, os lábios. Né? Então tem criança que, como ela não treinou a fala, ela fica com a parte atrofiada. Então você faz exercícios com a língua, exercícios, a gente usa bala.